Programação para toda a família, diversão, cultura, informação, culinária e muito mais. Acesse pelo YouTube e Facebook. Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Boa noite, minha gente. Boa noite, senhor. Boa noite, a senhora. Sob o patrocínio da RB Marketing Político, está no ar mais um programa Direito do Povo. O programa que tem a pretensão de esclarecer as dúvidas jurídicas de quem nos envia as perguntas relacionadas a direito, e a gente tenta respondê-las ao vivo e na hora. Se a pergunta for mais delicada ou demandar mais estudos, eu me permitirei não responder, estudar a matéria para trazer na semana seguinte, ou entrar em contato direto com quem fez a pergunta e não teve a resposta durante o programa. Tá? Para que isso aconteça, basta que vocês coloquem a pergunta, que escrevam a pergunta que vocês têm aí nas mídias sociais que vocês estejam usando para assistir o programa. Né? YouTube, Facebook, enfim. Esse tipo de coisa. Não se acanhem, pode perguntar. Muitas vezes a questão que te perturba pode ter tido um conselho de vizinho, de parente. Não mexe com isso, não vai para frente, isso não vai dar em nada, isso vai causar prejuízo, vai te dar mais dor de cabeça, enfim. Pode mandar pergunta que a gente vai dizer para você se vale a pena você ir atrás dos seus direitos ou não. Né? Parente e vizinho, a menos que sejam advogados formados e militantes na profissão, não devem apitar, porque muito provavelmente não sabem a angústia que causa um problema pessoal e jurídico dentro de uma pessoa. Tem gente que não dorme, tem gente que não come, que fica matutando, enfim, o tempo inteiro martelando essa questão jurídica na sua cabeça e acaba que, enfim, atrasa a sua própria vida por causa de uma questão que muitas vezes é simples. Também várias pessoas, eu sempre repito aqui, porque sinto necessidade de repetir, porque sempre tem aquela pessoa que está nos assistindo pela primeira vez. A quem não está, me desculpe, mas eu sou obrigado a dizer, em benefício daquele que nunca assistiu o nosso programa, que isso é a primeira vez, que todo mundo tem direito a um advogado gratuito. Todo mundo pode procurar no seu município o fórum, todo mundo pode procurar no seu município a subseção da Ordem dos Advogados, que faz às vezes da Defensoria Pública. Isto é, se no teu município, municípios pequenos, não é o caso de São Paulo, por exemplo, mas município pequeno, não tem procuradores do Estado, ou seja, não tem defensores públicos. Então, aqui no caso do Estado de São Paulo, o Estado fez um convênio com a Ordem dos Advogados do Brasil, na seção daquele Estado, no Estado de São Paulo, a fim de que em cada município onde houver um fórum, há também uma subseção da Ordem dos Advogados. Nesta subseção, basta procurar que a própria Ordem dos Advogados disponibilizará um profissional da advocacia para lhe prestar o socorro e a assistência jurídica necessária. Tá bom, gente? Então, não se acanhem, procurem o fórum, procurem a OAB, tanto um quanto o outro, ou vão esclarecer as suas dúvidas, ou vão indicar o melhor caminho, ou o caminho que você deve trilhar para esclarecer a sua questão jurídica. Tá bom? Muito bem, gente. Eu queria começar o programa de hoje falando de um assunto que atinge milhares de pessoas. Que é o que a gente chama juridicamente de alienação parental. O que é alienação parental? Isso acontece muito, por exemplo, quando um casal se separa. Né? O casal se separa, tiveram um filho ou filhos, não é? E ou a mãe ou o pai ficam dizendo para a criança
falando mal, né? Se tiver com o pai falando mal da mãe, se tiver com a mãe falando mal do pai, para a criança. Na tentativa de isolar a criança ou afastar a criança do seu pai ou da sua mãe. A isso dá-se o nome de alienação parental. E de como é feito? De várias maneiras. Eu vou citar alguns casos que eu conheço. Por exemplo, conheço um caso em que o ex-marido, né, o pai, prestava alimentos tanto para a mãe como para o filho, uma pensão alimentícia muito boa, muito grande até. E a mãe dizia para o filho que o pai não dava dinheiro, que eles não tinham dinheiro para fazer nada, nunca levou essa criança a um cinema, nunca comprou uma pipoca, enfim, nunca fez nada pelo filho, sempre alegando para o filho que não tinha dinheiro porque o pai não dava dinheiro, o que era uma grande mentira. E além do que, essa pensão alimentícia era dividida, metade para o filho, metade para a mãe. A mãe, por assim dizer, surrupiava tudo, comprava só no mercado ou na feira aquele produto básico, nenhuma coisa extra, né? Nenhum queijo e presunto, por exemplo, ela chegava a esse cúmulo de não comprar para poder sustentar o discurso para o filho, que o pai não dava dinheiro. Na tentativa do filho pegar raiva do pai, ou do filho sequer querer a companhia do pai em finais de semanas alternados, ou metade das férias, enfim, esse tipo de coisa. Também há o caso de mulheres que ficam falando, olha, teu pai bebe, ele saiu de casa porque é violento, ou então, não, ele saiu de casa, na verdade, porque ele não te ama mais, ele não gosta mais de você, ele arrumou uma namorada, agora o papai só gosta da nova namorada dele, enfim. Esse tipo de coisa, tentando minar, tentando criar um embaraço na relação entre o filho e o pai. A mesma coisa se aplica ao pai em relação à mãe, né? O pai, quando está com os filhos, ele muito provavelmente tenta fazer em relação à mãe a mesma coisa que eu acabei relatando que algumas mães fazem com os filhos, não é? Isto é um problema grave, isto é um problema que pode, se comprovado na justiça, pode até alterar a guarda. Então, por exemplo, esse caso em que eu mencionei, que a mãe dizia a todo momento que o pai não dava dinheiro, que eles iam passar necessidade, enfim, esse tipo de coisa, ela não foi o caso, e eu vou explicar por quê, mas ela poderia perder a guarda do seu filho exatamente pela alienação parental que ela fez, né, em relação ao pai da criança. Muito bem. Essa mãe perdeu a guarda do filho. Mas não porque o pai reclamou ou foi na justiça, enfim. Naquele caso, neste caso específico, o pai, ele não entrou com processo. Ele avaliou, me dizia isso, ele avaliou e falou, olha, é melhor não esticar esse assunto. É melhor não entrar com processo. Né? E ele falou uma coisa que eu nunca esqueci. E é a mais pura verdade. Ele usou para mim a seguinte frase: doutor, criança cresce. E é verdade, e como ele tinha razão. Neste caso específico, esta criança cresceu e aos 12 anos ele descobriu que na verdade a mãe passou esse tempo todo mentindo para ele, né? E ele já estava, de fato, ficando ressentido com o pai. Por quê? Porque com a mãe era miséria, não tinha direito sequer de comer um misto quente em casa mesmo, porque a mãe não tinha dinheiro para comprar queijo e presunto. Só podia comprar margarina e não manteiga. Não podia ir num cinema porque não tinha dinheiro, não podia comprar um brinquedo ou uma camisa de um super-herói e tal. Não, teu pai não dá dinheiro, não tem dinheiro. Pede pro teu pai porque ele não dá dinheiro. Se ele quiser, ele compra. Só que ela falava tudo isso, mas a criança percebia, pelo comportamento do pai,
que tinha alguma coisa estranha. Mesma coisa dizendo isso, quer dizer, a mãe que, nesse outro caso que eu mencionei, a mãe dizendo, o papai não te ama mais, o papai só ama a nova namorada, ele vai se afastar da gente, ele vai se afastar de você, não vai querer mais te ver, tal, não sei o quê. Criança também cresceu, também essa mãe perdeu a guarda do filho, porque os próprios filhos pediram. Curiosamente, nesses dois casos, os filhos, quando fizeram 12 anos, pediram para os pais para morar com eles, porque eles perceberam. Veja, não chegaram a atacar a mãe, nem chegaram a falar para o pai o motivo, mas eles pediram, cada um para o seu pai, para que eles passassem a viver com os pais, a morar com os pais, né? E não foi nem por questão de dinheiro, e também não foi por uma questão de ciúme, né? Apenas porque no íntimo a criança de 12 anos, hoje em dia, ela tem discernimento suficiente para sacar as coisas, para perceber o que na realidade a mãe está fazendo. Ele pode não entender, ele pode não saber por que a mãe está fazendo, nem sabe colocar nome a isso que a mãe está fazendo. Ele não tem como nem como dizer, não, minha mãe está fazendo tal coisa. Não, ele nem consegue pronunciar, mas ele sabe que a mãe está sendo injusta com ele e com o pai dele, tá certo? Então, assim, gente, tomem muito cuidado. E se isso acontece na sua ambiência familiar, se você é separada ou separado e sente que seu filho de repente adotou um comportamento estranho, procure investigar. Procure investigar e procure saber, por exemplo, não, esse final... E tem casos que eu conheço que a mãe ou o pai obrigam o filho a dizer para a mãe ou para o pai que não querem vê-lo naquele final de semana. Não, pai, não vem esse final de semana não, porque eu vou sair com os meus amigos, ou eu tenho uma atividade escolar, ou eu tenho isso, ou tenho aquilo, e acaba tentando fazer com que o pai ou a mãe não o visite naquele final de semana, que seria dele ou dela, tá certo? Então, o pai percebe essas coisas, a mãe também percebe esse tipo de coisa. Então, assim, sempre é um conselho que eu dou para você que é separado, que está com seu filho. Nunca deixe o seu filho, se você é pai e está com seu filho, seja vivendo com ele, ou seja, passando com ele final de semana, nunca fale mal da mãe dele. E também nunca deixe que ele fale mal da mãe dele. Tá certo? O mesmo se aplica às mulheres. Porque as crianças se ressentem. Não duvidem, as crianças testam. As crianças fazem um monte de teste. Muitas vezes ela está fazendo isso sem perceber, mas está jogando maduro, né? Quem sabe, eu falando mal da minha mãe, o meu pai se revela. E aí eu vou descobrir se minha mãe está mentindo ou está falando a verdade. Tudo isso passa na cabeça de uma criança. A pergunta que não quer calar é a seguinte: será que uma criança, em geral de 7 anos até 12, 13 anos, 14 anos, será que uma criança precisa realmente perder tempo, um tempo valioso da sua formação cultural, da sua formação de caráter, da sua formação de personalidade? Será que realmente ela precisa perder tempo analisando as relações entre o pai e a mãe? Será? Gente, problema de casal é problema do casal, não é do filho. O problema que você tem com o teu ex-marido, o problema que você tem com sua ex-mulher, não diz respeito aos filhos. Os filhos primeiro não precisam saber. Basta que eles saibam que vocês se separaram. E outra, vocês não precisam brigar. Querem discutir? Jamais façam isso na frente dos seus filhos.
Quer discutir? Discute. Discute através de advogado, discute através de telefone, longe dos filhos, discute marcando encontro vocês dois só para se estapearem, mas sempre longe dos filhos. Os filhos não tem nada a ver. Se vocês escolherem o mal, os filhos não puderam escolher. Eles não puderam escolher ter esse pai, e ter você como pai e ter você como mãe. Né? Deixa ele viver a vida dele. Né? E a frase criança cresce é verdadeira. E eu vou complementar. As crianças hoje em dia parece uma coisa curiosa, mas já nasce pronta. Já nasce com conhecimento que a gente não sabe nem explicar como é que aquela criança de 3, 4 anos fala esta ou aquela frase, que sabe disso ou daquilo. Muitas vezes ela fala, não, isso é celular, isso é tablet, isso é computador, isso é televisão. Não é, gente. Crianças hoje em dia nascem sabendo. É uma coisa louca. Com relação à tecnologia, então, nem se fala, não é? É um verdadeiro absurdo. Veja, crianças aí com 1 ano e meio, se pegar um celular, ou um tablet, ou um computador, detona. Computador é mais difícil porque tem que ter teclado, tem que ter mouse e tal. Mas um celular ou um tablet, detona. Você pisca o olho, ele já está jogando alguma coisa, está assistindo um filme, assistindo um desenho. E sem medo, eles não têm medo. Parece que eles nasceram nessa era tecnológica. A tecnologia faz parte da vida deles. Não faz parte da vida de muita gente. No meu caso, então, é um absurdo. Eu sou de uma geração que viu a passagem, não é, do mecânico para o elétrico. Eu vou dar um exemplo, a máquina de escrever. Eu comecei minha profissão datilografando em máquina de escrever. Eu fazia uma petição que tinha que ter cópia, fazia com papel carbono. Imagina vocês, qualquer errinho eu tinha que voltar o carro, parar a máquina, voltar, botar o papel para cima, apagar a letra que eu tinha errado, depois apagar a cópia para apagar o carbono, ou passar branquinho. Branquinho já era uma evolução, na época que eu estou falando era borracha, não é? E papel carbono. Depois vieram as máquinas de escrever elétricas. Nossa, melhorou muito a minha vida. Depois vieram as máquinas de escrever eletrônicas, elétricas ainda, mas com umas certas funcionalidades eletrônicas. Como, por exemplo, eu me lembro que minha vida foi extremamente facilitada quando lançaram uma máquina de escrever da IBM que apagava uma frase inteira se eu quisesse alterar. A própria máquina tinha uma fita corretiva que apagava com perfeição, né? E depois você podia escrever em cima. Era uma coisa doida. Depois disso, depois do eletrônico, veio a era, né, da informatização, da informática, e da era informática para a era digital, né? Eu passei por todas essas fases. Agora, pergunta para mim se eu entendo alguma coisa da era eletrônica ou da era digital. Não. Eu sei mexer no básico, eu sei mandar uma mensagem pelo WhatsApp, não é? Eu sei usar e-mail, eu sei, os processos hoje são todos eletrônicos, então eu sei mais ou menos pilotar uma coisa aí pela internet, mas nem de longe o meu raciocínio alcança o raciocínio das crianças, que não tem nenhum medo de mexer em tecnologia. Roberto Ferreira é meu patrão. Boa noite, meu Dr. Paulo Bonadizzi, meu apresentador, sempre audiência garantida. Abraço para você, Roberto. Muito obrigado por estar assistindo ao nosso programa aqui, viu? Apesar de que eu acho que você está vigiando o meu trabalho, por ser dono da TV e meu patrão, mas é sempre um grande prazer tê-lo aqui conosco. Camila Souza. Aqui não perco uma programação sua, Dr. Paulo Bonadizzi. Estou divulgando a todos os amigos. Boa noite de Itapecerica da Serra. Boa noite, Camila. Muito obrigado, viu?
Obrigado de coração por estar nos assistindo, por nos acompanhar a cada programa, sempre com mensagens muito graciosas e muito carinhosas. Lúcia Muso, outra nossa amiga que está sempre nos assistindo. Boa noite, Lúcia. Muito obrigado aí, viu? Boa noite, Dr. Paulo. Ótima audiência. Abraços a todos da TV Ativa Online. Outro grande abraço para você, Lúcia. Continue nos assistindo. José Costa, boa noite. Grande Roberto Ferreira, meu grande amigo, estamos juntos. José Costa mandando pelo meu programa um abraço ao Roberto Ferreira. Obrigado pelo Roberto, muito obrigado. Né? Então, Manuela Siqueira, estou aqui em Luanda, te assistindo, Dr. Paulo Bonadizzi. Uma boa noite. Ô Manuela, tudo bom com você? Se eu bem me lembro, você participou, acho que do nosso primeiro programa e falou que vinha para o Brasil. Então, estou esperando para entrar em contato com você. Logo estarei no Brasil. Tomara, Manuela. Quero muito te conhecer, dar um grande abraço. Dar um grande abraço aí para o povo de Angola, para os angolanos, entendeu? E estaremos aqui te aguardando, tá? Pronto para servir com tudo que você deseja. Espero que você venha logo aqui no Brasil. Se não me falha a memória, você quer ter a cidadania brasileira. No que pudermos ajudar, iremos ajudar você, tá bom? Para se tornar cidadã brasileira, Manuela. Um grande abraço, um beijo para você e a todos aí, né, de Luanda, tá bom? Muito legal. Verena Leitão, boa noite. Oi, Verena, tudo bom? Faz tempo que eu não te vejo. Obrigado por estar nos assistindo aqui, viu? Muito legal saber. Dr. Paulo, um grande abraço para o senhor também. Obrigado, José. Agora é tarde, hein? Você já pisou na bola. Brincadeira, viu? Eu sei que a gente, no entusiasmo aí de mandar abraço para um amigo, acaba escorregando um pouquinho, né? Mas eu que agradeço, viu, José? Eu te conheço, sei que a tua intenção foi ótima, tá bom? Sem problema nenhum. Não temos o preço da Rede Globo, nem o preço de nenhuma outra TV, né, livre, de canal livre, né, Record, Bandeirantes, essas coisas, né, SBT. Pelo contrário, anunciar na nossa TV é muito mais barato, compensa, e dependendo do público que você quer atingir, pode ter certeza, né, que a nossa TV tem uma audiência absurda. É muita gente que nos assiste. A internet, como todos sabem, a internet não tem fronteira, não precisa de antena, não precisa de transmissores, né, de torre de transmissão, como as TVs precisam, né, não precisa na antena no telhado de casa, basta ter uma internet, né, basta ter. Quem não tem internet a cabo ou Wi-Fi em casa e quiser ainda assim assistir o nosso programa, também dá através do roaming de dados. Então, mesmo sem internet, se você está usando o WhatsApp, é sinal que você pode nos assistir à TV. Então, vejam, você não precisa de eletricidade, não precisa de nada disso. Basta ter um celular na mão e para poder assistir TV online. Então, vejam vocês, possíveis anunciantes, né, a grande vantagem que é anunciar numa televisão que passa uma programação bastante variada pela internet. Programação garantida, naquele horário, naquele dia, tem aquele programa que te atraiu, né? Nós temos jornais, nós temos musical, nós temos questões relacionadas à saúde, à religião, não é? Enfim, e também assuntos jurídicos, que é o caso desse programa. Então, seja qual for a vertente do teu comércio ou da tua indústria que queira atingir um determinado público, né? E nós conseguimos atingir público de classe alta e classe baixa também, né? Muitas vezes aquele que não tem condições de ter um canal pago, né? Uma Globo News, por exemplo, ou uma Band News, ou uma
CNN, enfim, ele pode curtir a nossa TV online. A programação é diferente, é muito livre, mas é ao vivo, gente. A resposta é imediata. Aqui a gente não grava nada, né? Aqui, como se dizia no interior há muito tempo atrás, aqui se mata a cobra e se mostra o pau que matou a cobra, tá certo? Então é isso. Gente, eu estava falando aqui da alienação parental, espero que todos vocês tenham entendido, espero que vocês tomem bastante cuidado, principalmente em separar, né, o que é o relacionamento com teu ex ou tua ex do relacionamento com os seus filhos. O filho é para sempre, tá? Ex-mulher, casamento acaba. Casamento acaba. Convivência acaba. Relacionamento tem seu fim. Filho não. Filho é para sempre, né? E a qualidade de gente que seu filho vai ser, muito vai depender de você. Vai depender da educação que vocês têm. Então, casal que se preocupa em continuar brigando, não tem tempo para se ocupar da educação do próprio filho. Isso é lamentável, gente. Reflitam. Pensem nisso, né? Daqui a pouco, o teu menino, a tua menina, está precisando de terapia, né? Está precisando conversar com um psicólogo. Daqui a pouco o professor ou o diretor da escola te chama. Olha, vem aqui, vamos fazer uma reunião. Ó, teu filho não presta atenção na aula, teu filho está com um comportamento estranho, está sendo agressivo, teu filho não estuda, teu filho está indo mal na matéria, não presta atenção na aula. O que está acontecendo? Ele era assim, ele era totalmente diferente do que é hoje, né? Ele era assado, ficou assim, né? Como é que pode? Então aí a mãe e o pai vão ficar preocupados, muitas vezes ficam gastando dinheiro com psicólogo, com psiquiatra, o que é pior, né? Ficam gastando dinheiro em remédio. Olha o absurdo. Psiquiatra hoje em dia adora dar remédio para criança, o que eu acho um absurdo. E tem modismo, né? É modismo. Houve uma época em que todo psiquiatra e todo psicólogo achava que toda criança era hiperativa, né? Depois veio a tal do déficit de atenção, né? Enfim, e dá uns remédios fortíssimos que fazem muito mal para a criança, né? Graças a Deus hoje também está proibido no Brasil, mas houve uma época aqui no Brasil que os psiquiatras davam Ritalina. Ritalina, para vocês terem uma ideia, é um remédio que deixa a pessoa igual abobada, a criança vira zumbi. A Ritalina é um remédio que foi proibido nos Estados Unidos. Mesmo proibido nos Estados Unidos, ele foi vendido ainda no Brasil por uns bons anos. Mas só para vocês terem uma ideia, 100% daqueles atiradores malucos que aparecem nos Estados Unidos tomavam Ritalina. Vejam, nem todos esses atiradores que matavam gente aleatoriamente tomavam Ritalina. Mas todos que tomavam Ritalina eram atiradores. Entenderam? Então, no universo daqueles malucos que ficam matando gente com rifle aleatoriamente num cinema, num pátio de faculdade, num evento, aqui no Brasil mesmo, nessa época brava de Ritalina, teve um cara que entrou num cinema, se não me falha a memória, foi no Shopping Morumbi, com uma metralhadora e metralhou um povo lá dentro do cinema. Esse fulano, esse garoto, enfim, esse jovem, né, muito novo mesmo, tinha mais de 18, mas era muito novo, tomava Ritalina. Entendeu? Então, gente, prestem atenção. Não façam dos seus filhos
o reflexo do relacionamento de vocês. Ele é fruto, muito provavelmente, o filho de vocês, os filhos de vocês, é fruto daquele pedaço de relacionamento que ainda valia a pena. Aquele período do relacionamento que tinha amor, tinha companheirismo, tinha carinho. Se ele é fruto desse período do relacionamento, por que agora você quer mostrar para ele que aquele relacionamento que gerou aquela criança se modificou? Já é um relacionamento raivoso, já é um relacionamento, enfim, beligerante, né? Que vive as turras, vive as brigas. Não. Os seus filhos nasceram no período em que vocês se amavam. Que ele continue lá, não é? Então, ainda que você seja indiferente ao ex-companheiro ou à ex-companheira, não passe essa indiferença para o seu filho. Pelo contrário, tente demonstrar a todo momento que você ama esse filho e que você respeita a mãe dele ou o pai dele. É tudo que ele precisa, o resto vai sozinho. O resto ele aprende praticamente sozinho, não é? Senão ele vai se tornar um adulto que para ele falar mal dos outros vai ser coisa comum, né? Se a mãe fala do pai dele, por que ele não pode falar do vizinho? Se a mãe diz que o pai dele não presta, por que ele não pode falar da aluna, da colega de turma que ele viu namorando com ciclano ou beltrano? Ele vira um fofoqueiro. Ele se dá o direito de criticar, porque afinal ele tem exemplo em casa. Né? Se a mãe e o pai criticam o comportamento um do outro, para ele, criança, a coisa mais comum do mundo é poder criticar uma outra pessoa. E nós sabemos como é complicado criticar alguém, né? Porque sempre que você está criticando alguém, você está cometendo dois erros. Primeiro, achando ou pensando que você nunca errou, né? Segundo, se achando melhor do que aquela pessoa, né? Quem é você para criticar alguém? Você, que como todos nós, também tem muitos erros, também tem muitos desacertos, muitas falhas de caráter. Né? Ninguém é perfeito. A partir do momento que você começa a se encarar como uma pessoa imperfeita, certamente você vai pensar duas vezes antes de criticar alguém. Você está criticando aquela atitude. Às vezes você está criticando uma pessoa que de fato tem uma atitude errada aos olhos seus, ou aos olhos de todo mundo até, mas é uma pessoa boníssima, uma pessoa que pratica a caridade, uma pessoa que despende parte do seu dinheiro para ajudar o próximo, não é? Muitas vezes está criticando quem não deve, quem não merece ser criticado, porque você está passando para as pessoas a imagem de que aquela pessoa, objeto do seu comentário, talvez não seja uma boa pessoa, quando isto pode ser uma grande falha, tá bom? Gente, mais uma vez, vamos pedir os nossos comerciais, que a TV precisa faturar, ainda mais nessa época de final de ano, tá bom, gente? Até já! Clínica Mesodonto, estamos aqui para te atender da melhor forma.
Estamos há 35 anos no mercado, atuamos em todas as áreas: pediatria, endodontia, fazemos clareamento, restaurações, implantes. Todas as suas necessidades vão ser atendidas aqui, com um tratamento humanizado, diferenciado, com conforto. Temos o diferencial de fazer cirurgias a laser, que não tem sangramento nem corte e uma recuperação muito mais rápida. Fazemos ortodontia com sistema Invisalign, fazemos frenectomias em bebês, todo tipo de tratamento que a sua necessidade requer. Temos 2 unidades, em São Paulo e na Granja Viana. Vem para Mesodonto. Em Moema, materiais para construção. Elias Yasbeck, número 1240, em Budas Artes Centro. Lance Móveis, custo-benefício. Vem! Direito do Povo, como eu disse, o programa que tem a pretensão de acabar com as suas dúvidas jurídicas ao vivo, na hora, desde que, evidentemente, a pergunta não seja muito difícil. Jaqueline Gomes, boa noite, Dr. Paulo, ótima programação, abraço. Obrigado, Jaque. Bom te ver, viu? Espero te ver mais vezes. E muito obrigado por estar nos assistindo aí. Maria Nunes, boa noite. Não perca o seu programa. Abraços, outro abraço para você, Maria. Muito legal saber que você está nos assistindo aí mais uma vez, viu? Estela Gabriela, boa noite. Como vai, Estela? Tudo bem com você? Muito obrigado aí, viu? Boa noite para você também. Vicky, boa noite, Dr. Paulo. Muito bons esses casos, é verdade. Filhos são para sempre. Tem sempre que ter muito respeito entre os papás. Pois é o que a Vicky está dizendo aí. A Vicky, gente, para quem não sabe, ela nos acompanha, ela sempre assiste nossos programas, ela está no Chile, viu? E está dizendo que é verdade, que os filhos são para sempre e que a família tem sempre que ter muito respeito entre os pais. Não é? O que ela quer dizer assim, o relacionamento dos pais tem que ser muito respeitoso, a fim de não contaminar a educação dos filhos, né? E criança, gente, quem é pai, quem é mãe sabe disso. Criança percebe tudo, sem chance de você conseguir esconder alguma coisa da criança, né? Não tem como. Criança percebe as coisas no ar, né? Se a família estiver em pé de guerra, se o casal estiver discutindo, se estiver em vias de separar, você pode ter certeza, ainda que vocês discutam em voz baixa, ainda que vocês deixem para discutir de madrugada enquanto a criança está dormindo, não se iludam. A energia da casa a criança capta. Ela pode não entender muito bem o que está acontecendo, mas que ela sabe que o clima não está bom e que o relacionamento entre o pai e a mãe também não está ruim, não está bom, vocês não tenham dúvida que a criança percebe. Então, assim, em vez de brigar, reconheçam. O relacionamento acabou, acabou. Acabou o relacionamento, ótimo. Tudo bem. Ninguém tem obrigação de permanecer casado. Não é? Ninguém. Não é porque a Igreja Católica dizia que não pode haver divórcio. Aliás, ainda diz isso, né? A Igreja Católica não permite divórcio. Não é porque... e eu nunca entendi isso. Quer dizer que a Igreja, ou Deus, né? Para a Igreja Católica, você casou, então você está condenado a viver com aquela pessoa pro resto da vida. É um negócio louco, né? Não é maluco? É um absurdo, né? Então, eu tive, falando nisso, eu vou contar aqui um caso que foi pitoresco, talvez o mais
o caso mais engraçado que eu tive durante toda a minha carreira, né? No direito de família, antigamente, antes da lei de divórcio vigorar, quer dizer, antes da reforma na lei do divórcio vigorar, para você divorciar tinha um caminho. Você antes tinha que ter separação, separação de direito, e depois de esperar 2 anos, ou seja, separado judicialmente, depois de 2 anos você podia divorciar. Esse é o texto original da lei. Muito bem. Só que não era assim. Vou me separar, a gente quer separar. Não era bem assim. A lei exigia que houvesse motivo para a separação. Quais eram os motivos? A quebra dos deveres do casamento, né? Dever de fidelidade, dever de coabitação, né? Dever de prestação sexual, né? Então, enfim, então você tinha que dizer para a pessoa, não bastava chegar para o juiz, não valia chegar para o juiz e falar, olha, a gente quer separar porque chegou à conclusão de que o nosso relacionamento não dá mais. Enfim, acabou. Nem eu nem ele queremos permanecer casados. O juiz não separava. A petição não era aceita judicialmente, tinha que ter um motivo. Então me lembro que eu tive um caso, o casal era professor universitário. Tanto ela era professora de uma faculdade, como ele era professor de uma outra faculdade, ambos da mesma universidade. Casaram, dali uns 2, 3 anos, resolveram que, enfim, não era aquilo que eles queriam. Que eles eram mais amigos do que um casal de verdade. E eu me lembro que ela veio me procurar como advogado e aí eu expliquei para ela, eu falei, eu tenho que botar um motivo aqui, né? Eu tenho que você quer que eu diga? Que ele está te traindo? Não quero briga, tal. Eu falei, então tá bom. Eu vou dizer aqui que ele vem mantendo um comportamento diferente do comportamento que ele tinha no início de casamento e que esta pessoa que ele se revelou não é mais a pessoa que você gostaria de ter ou que você sonhou em ter como marido, né? Que o comportamento dele está irascível, ou seja, ele está muito nervoso, ele grita muito, ele está sempre nervoso, ele está sempre chegando tarde em casa, tal. É isso que eu vou dizer, que o comportamento dele é errático. Muito bem. E aí, eu entrei com o processo. O marido dela contratou um advogado se rebelando, dizendo, não, imagina, comportamento errático, nervosa está ela, quem mudou foi ela. Mas nenhum dos dois advogados, nem eu, nem o outro advogado, e a gente depois conversou e foi isso mesmo, nenhum dos 2 clientes, nem ele nem ela, permitiram que os advogados falassem traição, ou ciúme, ou bebida, enfim, esse tipo de coisa, ou falha, né, no dever conjugal, nada disso. Eles queriam, porque queriam, eles não, nós temos direito de separar, muito bem. Como ele respondeu a ação, contestou a ação, dizendo mais ou menos a mesma coisa que eu disse também, que o comportamento dela, que estava nervosa, o comportamento dela, que estava estranho e tal, o que aconteceu? O juiz foi decidir o processo. Sabe o que ele decidiu? Ele indeferiu a separação. Não é? Veja que absurdo, veja como a lei neste ponto era absurda, de ter que motivar a separação. Porque na realidade, o juiz, quando negou a separação, ele estava sem dizer, sem mencionar isso na sentença, condenando o casal a viver junto para todo sempre. Ou então dizendo, olha, ou vocês traem um ao outro, não é? Ou vocês fazem uma violência doméstica qualquer, ou eu não separo vocês. Olha que absurdo. Aí eu apelei para o Tribunal de Justiça, não é? Entrei com uma apelação, um recurso contra a sentença, dizendo exatamente isso. Quer dizer, a lei está errada e não o casal. E é bem isso, gente.
Tá certo? As pessoas não têm que andar, não têm que se amoldar conforme a lei. A lei nem sempre está certa. Como dizia Rui Barbosa, no começo do século XX, para quem não sabe, que é mais novo, Rui Barbosa foi um grande jurista, um grande diplomata brasileiro, né? Ele foi chamado de a Águia de Haia, por ter defendido os interesses do Brasil no Tribunal de Haia, né, o Tribunal Internacional de Haia. Um cara fenomenal, com uma cultura muito boa. E ele dizia, é possível praticar um monte de injustiça em nome da lei. Esse caso que eu acabei de contar é a prova de que esta frase do Rui Barbosa é correta. Tem lei que pega, lei que não pega. Tem coisa de lei que vai para frente, tem coisa de lei que não vai para frente. Porque já começou errado, né? Porque assim, gente, é óbvio que se uma pessoa resolve viver com outra pessoa, na época só era admitida via casamento, né? Hoje não. Hoje, se você convive com a pessoa, você não precisa casar no papel, como se diz. Basta conviver com a pessoa que vocês vivem juntos. E se vocês vivem juntos, é natural, né, que isto tenha reflexo no mundo jurídico. Quais são esses reflexos? Principalmente reflexos patrimoniais, né? Porque o casal juntou esforço durante o tempo de vida comum, comprou uma casa, comprou um carro, tem uma ou duas contas no banco, ele uma conta, ela outra conta. É muito casal que tem conta conjunta, né? Os dois salários, as duas fontes de renda vão para a mesma conta, andam com o mesmo carro, compraram o mesmo imóvel, viajam para os mesmos lugares. Enfim, é óbvio que vocês formam um patrimônio que é um patrimônio do casal. Mas para isso não precisa estar casado. E é óbvio que o reflexo jurídico disso no dia que vocês separarem, caso separem, isto vai dividir igualmente, tanto para ela como para ele. Tá certo? Agora, com algumas diferenças. Então, se nós começamos a viver juntos, na casa que já era minha, quando separar, ela não tem direito à metade da casa, porque a casa já era minha. Mas se nós começamos a viver junto, morando de aluguel, e nós compramos uma casa, pertence aos dois. Se separar, a casa vai ser dividida no meio. Vai ser vendida, dividida em partes iguais quando for vendida. Ou então uma parte compra do outro. Tá certo? Isso são reflexos jurídicos de uma união, que hoje chama-se união estável. Tá certo? Agora, promulgar uma lei para regrar o casamento ou principalmente o comportamento do casal, essa lei não vai pegar nunca. As pessoas nunca precisaram de uma lei para viverem juntas. Tanto é que hoje no Brasil realmente não precisa. Há uma música do Chico Buarque que tem uma frase que diz assim: a certidão para nascer e a concessão para morrer. Não é? É bem isso. Gente, papel é coisa de lei. A lei jamais vai conseguir regrar o comportamento humano. Ela não regra o comportamento humano. A pessoa tem liberdade de fazer o que quer. Agora, o que ela precisa ter a noção, ter consciência de que se ela fizer o que ela quer e o que ela quer fazer é capitulada na lei como um crime, ela vai responder por esse crime, ou seja, ela será responsável por seus atos. Tanto do ponto de vista social, como do ponto de vista pessoal, como também do ponto de vista legal,
jurídico. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: o ser humano, desde que o mundo é mundo, nunca precisou de lei para ficar 15 minutos na horizontal, não é não? Um casal ficar 15 minutos na horizontal, fazendo o que todos nós sabemos que ele vai fazer durante esses 15 minutos, precisa de lei para isso? Será que um Estado ou um governo pode, de fato, dizer, quer dormir junto? Dorme, mas assim, com essas regras. Imagina, gente. Atração é atração, né? E tudo que é escondido dá problema. E é mais gostoso, além do que. Então não vai adiantar lei, não. As pessoas sempre vão passar 15 minutos na horizontal, independentemente da vontade da lei. As pessoas vão trocar de par, né? De companheira ou de companheiro quando quiserem. Tanto a mulher quanto o homem vão trair, seja essa traição proibida ou não. A traição não pode ser proibida por lei, porque as pessoas traem. O relacionamento não pode ser regrado por lei, porque as pessoas vão ter relacionamento. As pessoas não podem ser obrigadas a permanecerem juntas, porque elas vão se separar. As pessoas se separam quando querem. Elas se juntam quando querem e se separam quando querem, independentemente da vontade da lei. De modo que o que a lei pode fazer, quando muito, é cuidar dos reflexos patrimoniais, não é? Que uma união pode trazer. Isso no que se refere aos bens amealhados durante a vida em comum e também aos filhos. E aí vem outra história. Os direitos dos filhos, não é? Direito dos filhos, direito à sucessão. Por quê? Porque os pais, a regra é essa, né? Os pais morrem antes dos filhos. E muitas vezes deixam um único imóvel para 3 filhos. Então, neste momento, aí sim, aí a lei, o direito, as regras do direito, é bastante aconselhável, porque ela vai regrar o que cada um tem direito. Porque senão, e há vários casos assim, não é? Há uma enormidade de casos como este. Por exemplo, o casal morre, deixou uma casa e tem lá um dos filhos, estava vivendo na casa com seus pais. Os outros 2 filhos já estão casados, cada um vivendo a sua própria vida. Este filho que morava na casa dos pais, depois que os pais morrem, vira para os outros 2 irmãos. Isso é mais comum do que vocês imaginam. Fala assim, não, o dono dessa casa aqui sou eu. Vocês não têm direito nenhum. Quem cuidou deles fui eu. Quem ficou morando aqui fui eu a vida inteira. Vocês têm lá a sua mulher, seu marido. Vocês não precisam disso e não têm mais direito. Vocês perderam direito quando saíram daqui. Está errado. Por mais que este fulano que permaneceu na casa, por mais que esse irmão que diz que vai ficar na casa, por ter mais direito, por ter ficado com os pais, cuidando dos pais esse tempo todo, não é? Por mais que ele ache que tem direito, a lei não acha. E não é justo também. Ele ficou cuidando dos pais porque quis. Porque quis, e esta é a realidade. Os pais iam morrer sem ele? Não iriam. Entendeu? Cada um tem sua vida própria. E não adianta, gente. Não vai adiantar. Neste caso, a lei vale muito, porque ela vai dividir, o juiz vai dividir a herança em 3. São 3 filhos, 3 herdeiros necessários, 1/3 para cada um, 33% para cada um. Então, neste caso, a lei vale. Mas a lei dizer quando se comunicar, quando se relacionar, se pode ou se não pode trair, se pode amar ou não, a lei nunca vai conseguir isso. Porque o ser humano
vai ter o seu comportamento que é inato, que é um comportamento mesmo, enfim, antropológico, não é? Independentemente da lei, né? A gente não pode esquecer que o objeto da ciência do direito, eu sempre vou dizer isso e eu nunca vou me cansar de dizer isso, o objeto da ciência do direito não é a lei. O objeto da ciência do direito é o ser humano. Tá bom, gente? Então, assim, hoje infelizmente não tivemos perguntas, vocês tiveram que aguentar a minha falação aqui, não é? Teorizando e falando sobre a ciência do direito, contando casos já passados. É bem verdade que o tema de alienação parental, relações de família é sempre interessante, mas, enfim, eu prefiro muito quando vocês enviam as suas dúvidas jurídicas, tá bom, gente? O programa tem que terminar, já estamos no fim. Se Deus quiser, nos veremos a semana que vem. Fiquem com Deus e até quarta-feira que vem. Um grande abraço. Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Meu nome é Paulo Bonadias, eu sou advogado militante há 43 anos. A grande maioria tem muito pouco. São muitas as questões. Se pode registrar o filho em nome só da mãe. Essa burocracia aqui no Brasil tem que terminar. A hora do sucesso. E meu amor é imenso não. Você vai falar de amor? Olá pessoal do Japão Show. Estamos trazendo o Japão mais perto de vocês. Arigatou gozaimasu. Yoroshiku onegai itashimasu. Então vem, eu tô apaixonado, eu tô desesperado, pensando em você. Somos Mais Angola, seu povo, sua cultura, só aqui na Cidade Ativa Online. Well, it's one to the preacher. Let me say I do. Leave me. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Porque hoje eu tenho um carinho dos meus filhos. Descobri que eu tô grávida de novo. Nós estamos abandonados. O meu vizinho tomou até tiro na perna. A gente tem que buscar os nossos direitos. É como um cavalo que tem 2 donos que morre de fome. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o mar. Obrigado, que Deus abençoe. TV Online.